Palestra de Joel Goldsmith, a atividade do Cristo na consciência individual. Tape 107, traduzida por Rosilda Rocha em 11 de maio de 2020. Boa tarde, meus amigos. Um dos pontos-chave de todo o nosso trabalho é que é a atividade da verdade na consciência que realiza os milagres. Eu repito, é a atividade da verdade na consciência que realiza os milagres. Com isso, quero dizer que se nos sentássemos aqui, desde agora até o final dos tempos, nada aconteceria a não ser o dia seguindo a noite e a noite seguindo o dia, e iríamos ficar velhos e finalmente morreríamos. Se alguma coisa boa, se alguma coisa espiritual, se algo de Deus vai acontecer, precisa acontecer como resultado da atividade da verdade em nossa consciência. Agora, essa atividade da verdade surge de muitas e muitas formas. Tem havido formas de desespero, que é quando uma pessoa está em um problema profundo e terrível. Algumas vezes, esse problema vai tão profundamente em sua alma que, com toda sinceridade e integridade, ela clama: ó Deus, ó Deus. E não está necessariamente dizendo: ó Deus, me livra desse sofrimento. Ela realmente quer dizer: ó Deus, se eu pudesse apenas ver Deus ou conhecer Deus. E no meio desse desespero, que realmente é uma atividade da verdade na consciência, ali está a palavra Deus. E esse abrir a consciência para Deus faz com que milagres de qualquer natureza aconteçam. Da mesma forma, à medida em que aprendemos a abrir nossas consciências para a verdade, à medida em que mantemos conscientemente a verdade ativa em nossa consciência, os milagres surgem em nossas vidas. Por exemplo, estou certo que concordam que nessa manhã estamos ativando a verdade em nossas consciências. Não estamos? Tivemos 2 horas nas quais os erros do mundo não entraram profundamente em nossos pensamentos. Fomos capazes de deixá-los totalmente lá fora, porque estamos engajados ativamente na atividade da verdade. Estamos mantendo a verdade em nossas consciências. Aqui estamos nessa tarde novamente e hoje à noite retornaremos novamente e assim não apenas não deixamos muito espaço para que o erro possa entrar em nossa consciência, mas a quantidade da verdade que estamos mantendo ativa em nossa consciência está automaticamente dissolvendo algumas das ilusões dos sentidos. Então, não seria surpresa se qualquer tipo de cura ou milagre pudesse acontecer na consciência de qualquer um de nós. Porque simplesmente pense na quantidade de horas durante o dia de hoje, quando o erro não está tomando muito do nosso tempo ou nos preocupando, e a verdade está sendo
predominante. E, acima de tudo, estamos abrindo nossas consciências para a verdade. Vocês estão sentados aí, com os ouvidos abertos e atentos para cada palavra da verdade? Da mesma forma, eu estou aberto e atento para cada palavra da verdade que surge, desde que não estou lhes falando sobre qualquer coisa que eu saiba, ou qualquer coisa que tenha dito na semana passada, ou no mês passado, ou no ano passado. Na verdade, ficaria muito feliz se nenhuma palavra fosse repetida nessa semana inteira. Se um novo desdobramento surgisse e até mesmo uma nova linguagem. E assim, cada pedaço de mim está aberto e alerta. E não apenas quando estou na plataforma, mas durante a noite e durante todo o dia, durante todo o período dessas classes, estarei constantemente alerta, prestando muito atenção àquilo que está sendo dito a mim de dentro, surgindo de dentro, para que eu possa realizar o propósito do Pai. Agora, porque estamos tão alerta, não seria estranho se alguma coisa maravilhosa nos acontecesse. Se alguma coisa pudesse acontecer, como me aconteceu depois das classes em São Francisco. Após haver ministrado classes à tarde e à noite durante toda a semana, e também algumas palestras naquele domingo, naturalmente, eu estava tão cheio daquela verdade que vinha fluindo através de mim por semanas, que, quando estava dirigindo de São Francisco para minha casa, ouvi uma voz dizer distintamente: Ele realiza aquilo que me é dado fazer. E repetiu a mesma coisa 3 vezes. Ele realiza tudo aquilo que me é dado fazer. Então eu disse: ó Pai, o que tu me destes para fazer? Até onde sei, tu já estás realizando tudo isso. E uns 10 ou 20 minutos após haver chegado em casa, o telefone tocou e era uma chamada de Honolulu, dizendo: venha rápido. Fred foi desenganado pelos médicos e está somente esperando a morte. Imediatamente me veio a lembrança: Ele realiza tudo aquilo que me é dado fazer. Então disse: com certeza eu irei, mas não se preocupe, porque o trabalho já foi feito. E 5 semanas depois, aquele homem foi declarado completamente curado. Agora, não foi um milagre, foi uma coisa natural, pois, estando com a consciência tão preenchida pela verdade, estando tão completamente aberto e alerta, era simplesmente natural que, no momento da necessidade, a pequena e tranquila voz silenciosa viesse, não apenas com a sua presença, mas com seu poder, não apenas para me dizer que Ele realiza tudo aquilo que me é dado fazer, mas para realmente realizá-lo. E assim é conosco. O bem virá à sua experiência, e quero dizer o bem espiritual, o bem infinito, o bem permanente.
Todavia, somente virá para a sua experiência na proporção em que permitir que a atividade da verdade possa encontrar um caminho em sua consciência. Você não pode simplesmente se levantar da cama pela manhã e fazer suas obrigações humanas e ir para a cama dormir à noite, apenas como um bom ser humano, e esperar que algum milagre aconteça. Porque você não abriu espaço em sua consciência para ele. Na história da Bíblia ou na literatura espiritual, você vai notar que os milagres espirituais sempre acontecem nas vidas das pessoas cujas mentes estão abertas para Deus, cujas consciências estão abertas para Deus. Assim, sempre temos como tema básico que o bem que vem à nossa experiência surge como resultado da atividade da verdade, mantida e sustentada em nossa consciência. Você não tem que dizer a Deus o que precisa. Você não tem que pedir a Deus para resolver o seu problema. Não. Isso é segurar o problema. Isso é segurar a necessidade na mente. Não fazemos isso. Tudo o que fazemos é manter a atividade da verdade em nossas consciências por manter nossos ouvidos abertos no estado de receptividade, sempre esperando ouvir a pequena e tranquila voz silenciosa. Porém, não estamos esperando aquilo que eles chamam na metafísica a expectativa do bem. Eles estão sempre esperando um cheque chegar ou uma nova casa, sempre esperando algo. Não, a nossa expectativa do bem não é dessa espécie. Nossa expectativa é de um bem na forma de uma atividade espiritual. A pequena e tranquila voz, um ensinamento espiritual. Então, uma demonstração do amor de Deus também vem a você no mundo exterior. E assim é que fizemos nessa manhã, e tudo o que estamos fazendo agora é abrir a nossa consciência para que a atividade da verdade possa se manter ali. Tudo o que fazemos quando lemos, quando meditamos, é abrir nossas consciências para a verdade que já está corporificada em nossas consciências. Você vê, a verdade já está corporificada em sua consciência. Nunca esqueça disso. A verdade não está lá fora e você não está trazendo-a para dentro. A verdade já está dentro. Mesmo a verdade sobre a qual estou falando já está dentro de você. Caso contrário, não a reconheceria. A verdade já está dentro de você e agora você está abrindo sua consciência para ela. Está deixando-a afluir a sua percepção consciente. Gostaria de ler algo para vocês desse livro intitulado O Homem e Deus. Esse livro é uma compilação de textos de todos os santos e sábios de todas as religiões e filosofias do mundo e de todos os tempos. É uma linda combinação
Esse poema em particular é desse místico maravilhoso, Edward Carpenter. E, bem, ele vai explicar a si mesmo. É chamado O Lago da Beleza. Deixe sua mente ficar quieta, percebendo a beleza do mundo e os tesouros imensos, sem limites, que eu mesmo reservo. Tudo que tem dentro de você, tudo que seu coração deseja, tudo que tão especialmente se encaixa em sua natureza, isso ou sua contrapartida espera por você, escondido dentro do imenso todo. Tudo isso certamente chegará a você, porém, ainda é igualmente verdade que não chegará nem um momento antes do seu próprio tempo. Todas as suas lágrimas e fervor e o levantar de suas mãos não farão diferença alguma. Portanto, não comece de forma alguma esse jogo. Não agite imprudentemente as águas de sua mente nessa ou naquela direção. Agindo assim, você se torna como uma fonte perdida e dispersa no meio do deserto. Porém, coloque-as juntas como se fosse um pequeno lago. Segure-as calmamente, muito calmamente, e as deixe ficar clara, tão límpida, tão iguais, que por fim as montanhas do céu verão a si mesmas nessa beleza pacífica, e os antílopes virão beber água e olhar para suas imagens ali refletidas. E os leões virão matar a sede, e o amor, ele mesmo, virá e se ajoelhará, e verá sua própria imagem e semelhança em você. Esse poema nos faz lembrar do que lhes disse essa manhã, que o segredo de todos os tempos está corporificado nessas duas palavras: eu sou. E assim, à medida em que desenvolve essa tranquilidade da consciência, que não está fervorosamente tentando fazer alguma coisa acontecer, ou ansiosa porque não está acontecendo, ou preocupada porque quer que aconteça, porém, deixa a mente divina se desdobrar em você, o amor divino se desdobrar e revelar a si mesmo em você, de sua forma, em seu tempo e de sua maneira. E, nesse meio tempo, você vai fazendo as coisas que lhe é dado fazer a cada momento. Então, vai descobrir que o grande segredo da harmonia está em permitir que Deus se desdobre, se desenvolva e manifeste a si mesmo como sua experiência. Essa vida não é sua responsabilidade, essa vida é Deus. E a responsabilidade de Deus por essa vida está se desdobrando, se abrindo e revelando a si mesma. Da mesma forma que Deus revela a si mesmo na harmonia do firmamento. Da mesma forma que Deus revela a si mesmo na harmonia do seu jardim. Deus revela a si mesmo na harmonia de sua vida
individual. A única diferença é que permitimos que a crença de um ser separado de Deus criasse raízes em nós. E então, usamos a palavra eu erroneamente. Então dizemos, eu preciso fazer isso, eu preciso realizar isso. Eu tenho somente essa quantidade de tempo para fazer isso. Eu não tenho suprimento suficiente para fazer isso. Eu exijo isso, eu preciso daquilo. E você vê, esse eu de que está falando não poderia fazer nada disso, nem mesmo se tivesse todas as coisas do mundo com as quais trabalhar. Por essa razão, em um dos meus trabalhos de classe, vai encontrar um capítulo dedicado ao assunto de que esse pequeno eu, é um tirano, é um demônio. Sim, esse eu é um demônio. Esse eu que tem qualquer preocupação pelo amanhã, esse eu que acredita que precisa sustentar a si mesmo, alimentar a si mesmo, educar a si mesmo, esse eu é um demônio e ele o levará para o caminho errado e vai tirá-lo de sua demonstração espiritual, desde que esse eu não é a realidade do seu ser. O eu que é a realidade do seu ser é Deus. O eu no centro do seu ser. O eu que você declara quando diz a palavra eu. Esse eu realiza a si mesmo na Terra como Joe. Porém, preste atenção. Somente se Joe não se meter no meio e disser o que eu vou fazer amanhã, ou aonde eu devo ir amanhã, ou como eu vou encontrar pacientes, ou como eu vou encontrar estudantes ou clientes amanhã. Então, esse falso sentido do eu faz minha demonstração tropeçar completamente. Mas, se disser eu, o ser de Deus, está vivendo minha vida como Joe, e esse eu sabe aonde está indo e por quê. Esse eu conhece o seu destino final. E Joe simplesmente fica aqui e observa esse eu se desdobrar dia após dia. E assim, tudo o que é necessário a Joe aparece pela graça divina, porque o eu que eu sou, a mente que tudo sabe, está exercendo sua própria função de realizar a si mesma através de minha experiência. Está realizando a minha demonstração. Entretanto, quando me intrometo e digo, eu gostaria de ir para aqui ou para ali, então essa é a razão por que tenho contradições em minha experiência. Quando digo a alguém, acho que não terei mais classes aqui esse ano. E imediatamente o mundo dá uma volta e de repente apareço dando uma classe justamente aqui. Bem, naturalmente, se eu quisesse manter minha palavra, se quisesse ser consistente, diria, eu disse que não teria e não terei. Todavia, quem sou eu para dizer qualquer coisa dessa espécie? Se existem 20, 30, 40 pessoas que querem que realize essa classe, quem sou eu para dizer não? Se me lembrar que sou um servo de Deus, então direi sim. Mas o ponto que quero mostrar é que,
quando estamos suficientemente soltos, de forma que não estamos amarrados a coisa alguma que dissemos ontem, o que possamos dizer hoje ou amanhã, mas sempre desejando deixar esse espírito trabalhar através de nós, então descobrimos que ele tem uma vontade e tem uma forma de realizá-la. E essa é a razão porque o mestre disse: não a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Agora, nesse entendimento, digo para mim mesmo: bem, esse é o trabalho que estou fazendo hoje. E tenho a promessa de ir a Seattle, porque tenho 2 classes lá. Não são classes fechadas, simplesmente classes abertas, e até onde sei, isso conclui o meu trabalho para esse ano. Todavia, não fique surpreso se receber um cartão postal meu enviado da Inglaterra, ou da Alemanha, ou de Honolulu, porque essa é a forma que estou acostumado a trabalhar desde 1909. Eu não tenho uma vontade pessoal. Eu gosto de estar em qualquer lugar em que esteja e fazer, seja lá o que tenha que fazer. E isso se aplica em todas as atividades da vida, quer haja falta ou suprimento. Agora, de fato, eu preciso ser tão importante para Deus quanto Deus é para mim, desde que somos um e o lugar onde estou é Terra Santa. E, portanto, se foi Deus quem me criou, deve ser tão importante para Deus me manter e me sustentar quanto é importante para mim ser mantido e sustentado por Deus. E somos ensinados pelas Escrituras que o governo está sobre seus ombros. Ele realiza aquilo que me é dado fazer. E, novamente, ele aperfeiçoa tudo que se refere a mim. Ele aperfeiçoa tudo que se refere a mim. Porém, precisamos ter uma atitude mental na qual permitimos a esse ele do nosso ser, ao eu do nosso ser, fazer isso. E assim, esse pequeno eu, que quer ser grande por si mesmo e nele mesmo, esse eu que reivindica poder pessoal, esse eu que está sempre fazendo isso e aquilo e um monte de outras coisas, vamos prestar muita atenção a esse eu, porque ele pode nos trazer grandes problemas. Enquanto que eu realmente sou, já é, não precisa ser coisa alguma. Existem muitos livros que tratam sobre esse assunto. No livro de Blake, da Inglaterra, existem algumas citações que nos esclarecem sobre o assunto da humildade. Ó Salvador, coloca sobre mim o teu espírito de humildade e amor. Anula o indivíduo em mim. Que tu sejas toda a minha vida. Guia minhas mãos que tremem excessivamente sobre a rocha do tempo. E logo em seguida vem São Francisco de Assis. Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver injustiça, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver
trevas que eu leve à luz. Sim, à medida em que morremos para o sentido pessoal do ser, à medida em que permitimos que esse sentido pessoal do ser seja anulado, então, nesse grau, o eu que eu sou assume o comando e temos essa experiência de transição da qual falei nessa manhã. Quando Cristo se move e assume o comando de nossas mentes, almas e corpos e vive nossas vidas, nós simplesmente ficamos observando os milagres maravilhosos que nos acontecem todos os dias. Esse é o propósito da mensagem do caminho infinito: nos levar a um estado de consciência, a um estado de transição, onde possamos dizer: vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Nos levar a esse ponto onde sabemos que existe o Pai dentro de nós que vive nossas vidas, vai adiante de nós, nos supre, nos dá nossas atividades e até mesmo realiza tudo aquilo que nos é dado fazer. Você pode ver que isso não significa ficar num estado de entorpecimento ou de morte da mente ou do pensamento, esperando que alguma coisa aconteça. Mesmo que não possamos apressar essa transição, nem por um momento, mas podemos manter nossa consciência aberta e alerta à atividade da verdade, de forma que a cada aparência ou sugestão do erro que vem a nós, quer seja através de pessoas, do rádio, dos jornais, fofocas, rumores, qualquer sugestão do erro que venha a nós, deve imediatamente se chocar contra uma atividade da verdade em nossa consciência. Em outras palavras, se encontrar uma pessoa bêbada ou uma pessoa aleijada na rua, precisa trazer uma atividade da verdade em sua consciência como uma resposta. Eu não quero dizer procurar problemas. Quero dizer que quando se apresentam a você, quando tocam ou se lançam sobre sua consciência, quando você toma consciência deles, então nesse momento deve também estar consciente da atividade da verdade, a qual é uma refutação daquilo que está vendo, ouvindo, saboreando, tocando ou cheirando. Toda vez que vê uma manchete no jornal, cada vez que ouve uma notícia no rádio, é a oportunidade para exercer essa atividade. Naturalmente, se ainda não descobriu, certamente descobrirá que, à medida em que o tempo passa, quanto mais sua mente está desperta para a verdade espiritual, menos jornais vai ler, menos rádio vai ouvir, menos filmes violentos vai assistir. Essa é uma experiência que estou certo muitos de vocês já tiveram e que os demais também terão. Porém, todos, eventualmente, chegarão ao ponto onde essas coisas não farão mais parte das suas vidas de forma alguma. É quase como se não existissem. Não existissem. Acho que leio o jornal uma vez em 6 semanas. Essa é minha média.
O único tempo em que eu ouço o rádio é quando encontro uma estação que tem alguma música bela, calma, que me leva, me faz sonhar. Eu amo esse tipo de música. E por uma hora ou meia, antes de dormir, eu gosto de ouvir esse tipo de música que me enche de paz. Isso é tudo que eu ouço. E esse é o tempo que eu dedico aos jornais. Esse é todo o tempo que eu dedico a essas coisas. E é por essa razão que existem aqueles no mundo que estão nesse nível de consciência, onde tem um grande papel a realizar na cena humana. Podem ser médicos, enfermeiras, soldados, líderes de comunidades, pessoas que prestam serviços públicos. Acreditem-me, são homens e mulheres importantes em suas posições, realizam um trabalho grande e construtivo para o mundo. Ninguém deve subestimar a atividade humana para o bem, porque é realmente uma atividade espiritual sendo realizada no nível humano. Agora, à medida em que nos engajamos nesse trabalho, podemos ser chamados para fazer algum trabalho dessa natureza. Porém, com o passar do tempo, temos menos e menos atividades no mundo exterior e mais no mundo interior. Vão descobrir que o conhecimento espiritual da verdade provocará uma maior transformação no mundo do que aquela realizada por um movimento da ação humana. Em outras palavras, o trabalho que Jesus Cristo realizou na Terra durante 3 anos tem tido e continuará a ter mais efeito em trazer a irmandade entre os homens do que o trabalho de todos os homens e mulheres que foram mortos por essa causa e de todos os ministros que pregam nas plataformas. Em outras palavras, ele disse: o mundo pode passar, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, que o princípio do amor, o princípio da vida, nunca desaparecerão. E desde que exista um indivíduo que mantenha essa verdade como atividade da sua consciência, a mesma será manifesta na Terra. Então, nós somos aqueles que gradualmente faremos menos do trabalho humano lá fora no mundo e faremos mais do trabalho espiritual dentro do nosso próprio ser. Todavia, o trabalho espiritual que fazemos dentro de nós aparecerá externamente e até mesmo irá inspirar esses homens e mulheres lá fora a realizar um trabalho que jamais sequer poderiam sonhar. E assim é que, quem sabe que atividade espiritual acontece em sua consciência que pode inspirar algum indivíduo no mundo, ou no mundo político, no mundo do comércio, no mundo dos sindicatos, a fazer, a ser. Quando eu estava realizando esse trabalho em São Francisco, já por mais ou menos 1 ano, aconteceu que a esposa do presidente de um dos grandes sindicatos patronais recebeu uma cura através do nosso trabalho. E a cura foi de tal natureza que atraiu a atenção de seu marido. Assim, ele sabia sem sombra de dúvida o que aconteceu, embora ele mesmo não tivesse qualquer interesse em metafísica.
Mas quando uma greve aconteceu em uma de suas indústrias e se estendeu por mais de 4 meses sem que conseguissem um acordo, ele foi inspirado a me telefonar e disse: por que não pode seu trabalho conseguir um acordo para essa greve? E 24 horas depois, não havia mais greve. A greve havia acabado. Entraram em acordo como resultado direto de seu contato, porque os grevistas se recusavam a fazer o acordo. Porém, após uma terceira conversa comigo, ele voltou a conversar com os grevistas. E nessa terceira tentativa de negociação, foi feito o acordo na primeira votação e nos termos do primeiro encontro, daquilo que havia sido proposto no primeiro encontro. Isso não foi nada mais do que uma atividade direta da verdade que resultou naquele acordo e acabou com a greve. Então, quem sabe onde alguma atividade da verdade em sua consciência será o instrumento para parar uma greve, parar uma guerra ou trazer uma nova descoberta ou alguma outra atividade. Porque existem aqueles lá fora no mundo que, mesmo no nível humano, são pessoas íntegras. Não apenas integridade humana, mas lá dentro tem um sentimento ou uma compreensão de que existe um Deus. E essas pessoas são receptivas e responsivas às suas orações. Agora, você não tem que saber seus nomes, não precisa saber suas identidades e não precisa saber que missão elas devem realizar. De fato, se soubesse, provavelmente estaria colocando sua vontade humana nessa direção. E isso não é bom. É melhor que não saibamos quem são essas pessoas ou que papel elas deveriam realizar. Porém, quando vemos um incidente, vamos dar como exemplo o caso da Coreia. Temos assistido o que vem acontecendo ali por meses e meses. E estou certo que todos que tomaram conhecimento sobre isso irão concordar que não é certo. E nós, como filhos de Deus, podemos orar sobre esse ponto em particular. Porém, como fazer isso? Precisamos compreender que a única coisa que está operando ali é o braço de carne. A única coisa que está operando ali é a vontade humana, ambição desenfreada, falso desejo, todas as diferentes qualidades daquilo que chamamos mente mortal. Isso é o que está operando ali. Mas agora surge uma outra questão. Isso é poder? E olhando para a cena, naturalmente, a mesma parece ter muito poder. Parece ter um grande poder. Parece que está roubando a paz, proteção, segurança dos nossos rapazes que estão embarcando para lá. Parece que está colocando em perigo a paz do mundo inteiro. Julgando pelas aparências, essa, vamos dizer, bestialidade da mente humana que está sendo exemplificada na Coreia parece ser um grande poder. Mas é aqui onde nós entramos. Nos sentamos e meditamos sobre o capítulo 32 de Crônicas, versículos 7 e 8. E dizemos: eles têm apenas braços de carne. Nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso que luta nossas batalhas. É o braço de carne poder ou é o Senhor Deus Todo-Poderoso? Essa atividade da verdade em nossa consciência
é o verdadeiro poder. E assim, nos sentamos ali e damos a nós mesmos um tratamento, se quiser chamar assim. Nós oramos. Nós oramos a oração da compreensão da verdade, através do conhecimento de que só existe um poder, e esse poder é Deus. Deus é o poder único. E com a revelação da verdade de que não existe poder em coisa alguma separada de Deus, separada do amor divino, do coração divino, da alma divina, do Espírito divino, tudo mais tem que ser ilusão. E você sabe, à medida em que continuamos nesse caminho, um dia desses, essa questão com a Coreia se dissolverá. Deixará de ser um problema e reaparecerá como uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. E assim é que, quando pensamos sobre essas questões perigosas do mundo, que podem causar problemas, como está acontecendo no Irã, no Egito, na Inglaterra e aqui, agora com a aproximação das eleições, e nós não temos que julgar, nem eu e nem você, se o melhor primeiro-ministro será Churchill ou será o senhor Edward. Não temos que julgar se o Partido dos Trabalhadores será o melhor partido ou o Partido Conservador. Conservador, de fato, não é de sua conta ou da minha. Até mesmo ter uma opinião sobre isso, porque, muito frequentemente, a opção que parece a pior hoje pode amanhã provar ser a melhor. Assim, não cabe a você ou a mim julgar se o Partido Trabalhador da Inglaterra é o melhor partido ou se é o Partido Conservador. Essa não é nossa função. Nossa função é saber que o governo está sobre seus ombros e que esse governo é Cristo. E nesse Cristo, a palavra se fez carne e se manifesta humanamente como harmonia e completude para o bem último. Não necessariamente para o bem de hoje. Não necessariamente para o bem de um certo grupo de pessoas. Nem mesmo para os meus amigos e parentes. Mas que o Cristo seja manifesto para o bem último. E para citarmos uma autoridade sobre o assunto, vamos a Jesus, que a despeito de seu amor pelo povo hebreu, não fez coisa alguma para tirá-lo de sua igreja e não fez coisa alguma para tirá-lo do jugo dos romanos, não fez absolutamente nada. Ele se recusou a ser um general do exército, se recusou a desencadear uma guerra para realizar o bem. Não. Aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. Ele não estava interessado na liberdade imediata deles, pois sabia que os hebreus já haviam sido libertos muitas vezes e sempre voltavam à escravidão de uma forma ou de outra. E se fossem libertos novamente, voltariam à escravidão novamente, a menos que fossem libertos através do Cristo. E aqui temos também essa história que eu amo. É sobre uma das primeiras estudantes da senhora Eddy, logo no início de seu ministério. Essa moça maravilhosa se tornou uma das primeiras curadoras em Detroit, Michigan. E naqueles primeiros dias, os curadores frequentemente iam parar na prisão, mas especialmente se um paciente tivesse morrido sob seus cuidados.
E Amy, essa pequena jovem, foi jogada na prisão. Bem, naturalmente, seus estudantes vieram correndo e conseguiram soltá-la. E ela ficou muito grata por aquele gesto. Porém, na semana seguinte, foi parar na cadeia novamente. E quando os estudantes vieram soltá-la, ela disse: Não, não. Deixem-me ficar aqui até que eu saia por mim mesma. Quando eu sair por uma atividade do Cristo, eles nunca mais me colocarão aqui novamente, ou a qualquer outro curador. Porque quando estabelecemos alguma coisa através da atividade do Cristo, isso é permanente. E essa foi a última vez que ela foi presa e foi a última vez que qualquer estudante da ciência cristã foi preso em Detroit. Certamente, recorrer a meios e modos humanos talvez seja satisfatório temporariamente, mas não é essa a nossa demonstração, não é uma demonstração espiritual. Da mesma forma que uma aspirina pode acabar com a dor de cabeça ou com a maioria das dores de cabeça, de qualquer forma. Porém, após acabar com a dor de cabeça, o que acontece? Você ainda tem a possibilidade de tê-la novamente. Enquanto que, quando a dor de cabeça desaparece através de uma atividade espiritual do Cristo, então você é realmente curado. Esse é um dos princípios por trás da história do nosso patriarca hebreu, que lutou com o anjo durante toda a noite e não o largou até que ele o abençoasse, até que recebesse uma bênção. Muitas pessoas que foram curadas oraram essa mesma oração. Deus, não me tire essa doença até que eu saiba o bastante para não deixá-la acontecer novamente. Não me tire essa doença até que eu aprenda a verdade espiritual do ser. Não estou buscando uma cura física. Bem, se eu tivesse a mais perfeita saúde do mundo, ainda assim, poderia sair e ser atingido por um carro e tudo teria acabado. A mais perfeita saúde do mundo e uma pequena bala, um pequeno germe, pode acabar com a mesma num segundo. Mas deixe-me lutar com esse problema até que faça uma transição de um sentido físico de liberdade, de um sentido físico de saúde, de um sentido físico de riqueza, para a compreensão espiritual de que o Cristo atende a todas as minhas necessidades e então estou verdadeiramente livre. Aqui você tem uma premissa maior. Quando você é liberto pelo Filho, você é realmente livre. Quando você é liberto através de uma atividade espiritual, através da atividade do Cristo em sua consciência, então você está realmente livre. Mas você pode ser liberto da pobreza por receber uma herança ou por ter um bom trabalho. Pode ser liberto da doença por uma cirurgia ou pela medicina. Ninguém pode negar isso. Todavia, isso não é sua verdadeira liberdade. Sua verdadeira liberdade é alcançada quando você não pode mais ficar doente. E isso só acontece quando compreender a saúde ou harmonia como a atividade do Cristo em sua consciência. Muito obrigado.